Muito bom dia, caros ouvintes. Preparemo-nos para a Santa Missa e vamos hoje transmitir através do Estúdio Móvel de Lisboa com os voluntários da Rádio Maria. Passamos então a emissão para vós. Olá, muito bom dia, Petra. Bom dia, caros ouvintes da Rádio Maria. A celebração hoje emitida na Paróquia da Ramada e o celebrante é o Padre Rui Silva. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A presente Eucaristia é celebrada por alma de Teodoro Vicente, Arlindo Espírito Santo e família, Lourdes Lopes, Teresa Magna, Justo Dias e família, Carlos Valentim e família, Manuela Bravo, no segundo mês de falecimento, Emília Soares, Delfina Pisoeiro, no segundo ano de falecimento e família, Domingos Cunha, Eugénia da Fonte, Benjamin Barreira, Ana Gonçalves Araújo e ainda pelas almas do purgatório. E hoje associamos-nos à nossa Igreja Diocesana neste dia festivo, em que iremos ter a ordenação de 2 novos bispos auxiliares para o Patriarcado de Lisboa, Dom Nuno Isidro Cordeiro e Dom Alexandre Palma. Louvamos o Senhor por isso e também rezamos por eles. E queria saudar muito em particular hoje, não apenas os irmãos que aqui se encontram, mas também aqueles que nos acompanham através da Rádio Maria. Esta Eucaristia está a ser transmitida e por isso vemos hoje a nossa Igreja, que já é grande por si só, ser ainda ampliada a uma escala nacional. Temos também a presença na nossa comunidade hoje de um casal palestiniano de Belém, Belém da Judeia, como conhecemos biblicamente, o Adel e a Maria, que vêm pedir algum apoio nosso para a sua comunidade cristã minoritária nas terras de Belém. Eles encontram-se no exterior, à frente da igreja. No final, quem quiser pode ajudá-los adquirindo alguns artefactos fabricados manualmente, sobretudo a partir de oliveira. Mas mais do que apoio material, gostaria que rezássemos também por esses cristãos e não só, por todos aqueles que sofrem com os flagelos da guerra. E para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Minha culpa,
minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Sede propício, Senhor, aos vossos servos e multiplicai neles os dons da vossa graça, para que, fervorosos na fé, esperança e caridade, perseverem na fiel observância dos vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Jeremias. Diz o Senhor: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Dispersastes as minhas ovelhas e as escorraçastes sem ter descuidado delas. Vou ocupar-me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das vossas más ações. Oráculo do Senhor. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas de todas as terras onde se dispersaram e as farei voltar às suas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. Dar-lhes-ei pastores que as apacentem, e não mais terão medo nem sobressalto. Nem se perderá nenhuma delas. Oráculo do Senhor. Dias virão, diz o Senhor, em que farei surgir para David um rebento justo. Será um verdadeiro rei e governará com sabedoria. Há de exercer no país o direito e a justiça. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Este será o seu nome,
O Senhor é a nossa justiça. Palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários. Com óleo me perfumais a cabeça e meu cálice transborda. A bondade e a graça onde acompanhar-me todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, foi em Cristo Jesus que vós, outrora longe de Deus, vos aproximastes dele, graças ao sangue de Cristo. Cristo é, de fato, a nossa paz. Foi ele que fez de judeus e gregos um só povo e derrubou o muro da inimizade que os separava, anulando, pela imolação do seu corpo, a lei de Moisés com as suas prescrições e decretos. E assim,
De uns e outros, ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz. Pela cruz reconciliou com Deus uns e outros, reunindo-os num só corpo, levando em si próprio a morte à inimizade. Cristo veio anunciar a boa nova da paz para vós que estáveis longe, e paz para aqueles que estavam perto. Por ele, uns e outros, podemos aproximar-nos do Pai num só Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Então Jesus disse-lhes: vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. De facto, havia sempre tanta gente a chegar e a partir que eles nem tinham tempo de comer. Partiram, então, de barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Vendo-os afastar-se, muitos perceberam para onde iam, e de todas as cidades ocorreram a pé para aquele lugar e chegaram lá primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se de toda aquela gente, que eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Caros irmãos que aqui vos encontrais na nossa igreja e também aqueles que em casa nos escutam nas diferentes situações de cada um, seja na saúde, seja na doença. Esta palavra de hoje é uma palavra que tem como grande propósito dar-nos confiança no pastoreio que Deus exerce sobre nós. E por isso, desde já, sintamos este abraço de Deus a toda a humanidade que sofre. Sabemos que o Senhor é um pastor que cuida deste rebanho. Não há salmo que melhor o exprima do que o salmo que nós hoje cantamos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E é mesmo nada. Por isso deixemos que, antes de mais, esta palavra de conforto para cada um de nós, que nos dê alento no momento da vida em que nos encontramos. Mas hoje a palavra de Deus começou por nos falar dos maus pastores.
E no caso do profeta, refere-se provavelmente, em primeira instância, aos diferentes reis que nem sempre conduziram devidamente o seu povo. E o problema principal que se verificou historicamente tem a ver com a falta de confiança em Deus. Aqueles reis que confiavam em Deus acreditavam que o Senhor tudo podia fazer e não se voltavam para falsos deuses, não se voltavam para ídolos, não faziam alianças com outros povos vizinhos. Por outro lado, os reis que, por falta de fé, duvidavam da presença de Deus ou achavam que Deus se esquecia deles, iam em busca de outras alianças. E atrás das alianças vinha também a incorporação de elementos pagãos, elementos de outras religiões politeístas no seio de Israel. E isto foi um grave pecado contra Deus, inúmeras vezes mascarado pelos profetas. Portanto, os maus pastores são aqueles que não confiaram em Deus, mas aplica-se, como dizia, ao rei, aplica-se também aos líderes religiosos, a todos aqueles que conduzem o povo. Atualizando esta palavra hoje, quem são estes pastores? Todos aqueles que conduzem as pessoas, seja os nossos governantes, seja os nossos professores, seja os nossos catequistas, os educadores, os líderes religiosos também, os pais também têm a missão de conduzir os seus filhos, nesse sentido também são pastores. Portanto, esta palavra dirige-se também a cada um de nós. E, igualmente, nós podemos ser pastores de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina, que aliás aponta para Cristo, o pastor por excelência, o bom pastor. O texto do profeta fazia já antever um tempo novo em que o Senhor haveria de conduzir o seu povo. Esse tempo já existe, já surgiu. Esse tempo é o tempo de Cristo no meio de nós. Por isso é que lhe chamamos o bom pastor. Mas só seremos bons pastores se vivermos em Cristo, usando uma expressão de São Paulo. E esse é o desafio que nos é colocado. Deixarmos que em nós habitem os sentimentos de Cristo. E sabemos como é que Cristo foi pastor. Privilegiou cada ovelha como se fosse única. Não vou desenvolver o tema, mas conheceis a parábola das ovelhas perdidas. São 100 perdidas, há uma que se perde e deixa 99 para ir à procura daquela que está perdida. No fundo, a lógica de Cristo é cada pessoa tem importância, cada pessoa tem valor. E por isso temos de conduzir cada um. E se Jesus assim fez, somos igualmente nós chamados a ser pastores dessa maneira. Ao mesmo tempo, o pastor é aquele que se preocupa com o alimento das ovelhas. E de que alimento é que estamos a falar? Alimento do corpo, sim, precisamos desse alimento, mas também alimento do espírito, mas também alimento da fé. O ser humano está incompleto se vive apenas para os valores deste mundo. Precisa de algo mais, uma dimensão transcendente da sua vida. E há muita gente que vive apenas a pensar nas coisas cotidianas. Ora, o horizonte da eternidade faz parte deste pastoreio que somos chamados a exercer. Há aqui uma palavra também para os educadores familiares, seja os pais, seja os avós, seja todos aqueles que têm alguém mais jovem à sua responsabilidade. Cabe-nos procurar que a pessoa se desenvolva em estatura e em graça, como Jesus cresceu em estatura e graça. No fundo, olharmos também para a dimensão da fé. E esta dimensão é tão importante e só pode ser devidamente cumprida mediante o testemunho. A fé transmite-se sobretudo através do testemunho. Brota da palavra, claro, mas precisa do testemunho para ganhar força. Que esta palavra que nos referia os maus pastores faça crescer em nós o desejo de sermos bons pastores como Cristo foi, ou como Cristo é o nosso pastor por excelência. Depois, no Evangelho que hoje escutamos, vimos Jesus a compadecer-se da multidão. E eu gostaria de sublinhar esta questão de Jesus sentir compaixão pela multidão, que andavam dispersas e abatidas. É importante nós termos esta capacidade de nos compadecermos daqueles que sofrem. Não vivermos como que numa bolha, não vivermos indiferentes. O Papa Francisco muitas vezes fala sobre isso, o pecado da indiferença. E por isso nós devemos querer saber se há pessoas que estão em sofrimento. Não devemos deixar de nos preocupar com aqueles que não têm condições para viver. Porque Deus tem um plano de felicidade para cada pessoa. E se esse plano não se cumpre,
a nossa missão está também por realizar. Passa por aí a missão de cada um de nós que temos fé. Ajudar a que o plano de Deus se cumpra na vida daquela pessoa. Por isso ficamos horrorizados quando vemos maternidades serem bombardeadas, quando vemos pessoas deslocadas e em desespero sem saber onde é que vão dormir, quando vemos famílias separadas pelas guerras, quando vemos pessoas sem o alimento básico para a sua subsistência, quando vemos pessoas vítimas de ódio ou de violência, seja longe, seja perto, nós cristãos temos de ser sensíveis e solidários com esses que sofrem. Mas estes sentimentos devem provocar uma ação em nós. Reparai como Jesus no Evangelho, depois de se compadecer, começou a ensinar-lhes muitas coisas, dizia o evangelista. No fundo, começou a ensinar-lhes o Evangelho. Não apenas ficou, vou usar a expressão típica, não apenas sentiu pena. A pena por si só de nada serve. Não é para sentir pena. É para nós ajudarmos a melhorar. É para fazermos algo para que possa o outro ter condições de vida. Às vezes esse algo é somente a oração, mas acreditamos na força da oração. Uma oração feita com fé é eficaz e por isso rezamos também por quem sofre. Outras vezes é preciso agir. E sempre é necessário levarmos Deus, não nos levamos a nós próprios. Não há nada que promova mais o desenvolvimento da pessoa humana do que o anúncio do Evangelho. O Evangelho completa a pessoa e por isso anunciar Cristo e anunciar a sua palavra é também fazer o bem. É também responder a este sentimento de quem se compadece com o sofrimento do outro. Então que esta palavra nos ajude a não ficarmos paralisados apenas a observar o que acontece, mas a percebermos que Deus conta connosco para minorar o sofrimento de tanta gente e cada um saberá na sua vida em concreto o que é que pode fazer mais pelos outros. Portanto, não pensemos só em nós, que esse é o pecado talvez dos mais antigos da humanidade, o egoísmo de pensarmos na nossa própria vida, se eu tenho paz, se eu estou realizado, se eu estou feliz. Um cristão não deve pensar assim. O cristão pensa primeiro no outro. E na medida em que se dá ao outro, então sim, recebe a recompensa da parte de Deus. Mas que esta palavra nos faça agir no mundo presente para minorar todo o sofrimento. E finalmente, escutamos também hoje, na segunda leitura, São Paulo, falar-nos de um tema que, na verdade, está muito na ordem do dia, na Europa em particular, também em Portugal, a questão das divisões que existem entre vários países, várias etnias, vários grupos humanos. Segundo São Paulo, Jesus fez de todos um só povo. Judeus e gregos passaram a ser um só povo. Há um outro texto em que São Paulo diz: não há escravo, homem livre ou não livre, é tudo um só povo, em Cristo Jesus. Ser cristão significa abraçar esta universalidade. E nós, ao sermos fraternos uns para com os outros, no fundo estamos a honrar o Pai que é de todos, que é Deus. Só em Cristo poderemos ser. E vemos às vezes as pessoas, em vez de se aproximarem, vemos as pessoas a dividirem-se. Todos sabemos, e não vou fazer um discurso sobre isso, e muito menos um discurso populista, mas todos sabemos o peso que tem hoje, a nível da política internacional e também nacional, a questão dos imigrantes, a questão dos refugiados, a questão das minorias étnicas. Em que medida é que as pessoas se preocupam com a devida integração dos outros? Há várias possibilidades, mas há uma que brota da palavra de Deus. E esta é aquela que faz de nós uma só família. Nós somos uma só família, tudo o resto não interessa. E se vivemos em Cristo Jesus, temos de fazer comunhão. Temos de estabelecer pontes e não construir muros. Não é a criar barreiras que as pessoas se encontram. É verdade que se trata aqui de uma unidade na diversidade. E essa diversidade é uma riqueza que a humanidade comporta em si. Deus criou-nos diferentes, mas complementares. E ajudamos-nos mutuamente e somos mais ricos, unidos. Esta palavra de unidade não pode deixar de nos estimular a construir comunhão. Isto aplica-se a todos os níveis. Começa logo em casa de cada um, que haja real comunhão. Aplica-se na paróquia, nos grupos a que pertencemos, e aplica-se no nosso país
aplica-se na forma como nós vivemos. Caros irmãos, se queremos aproximar-nos do Pai, isto em crer que sim, que todos nós queremos aproximar-nos do Pai, só há um caminho para chegar ao Pai. Esse caminho passa por Jesus e viver em Jesus. Que seja então esse o nosso propósito e, com a graça de Deus, procuremos fazer de todo o mundo um só povo, que é o povo de Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica, professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãs e irmãos, para que a Igreja e os povos da terra escutem e sigam o verdadeiro pastor que quer salvar todos os homens, dizendo com fé: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que a Igreja Santa, nossa Mãe, glorifique o nome de Jesus, o seu pastor, e anuncie em toda a parte o Evangelho, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que os governantes e as autoridades exerçam com justiça as suas funções e velem pelo bem de todo o povo, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que Jesus, o Mestre que sabe instruir, se compadeça das multidões que o não conhecem e venha ensinar-lhes a verdade, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que o mundo novo inaugurado por Cristo, sem classes, sem divisões e sem fronteiras, seja a meta para onde caminha a humanidade, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pela paz no mundo, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Pelos bispos que hoje vão ser ordenados, Dom Alexandre e Dom Nuno Isidro Cordeiro, para que o Senhor os fortaleça com o seu Espírito para servirem o ministério sacerdócio de Cristo, oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Para que as nossas comunidades paroquiais vivam em união com os pastores que Deus lhes deu, os amparem, com eles trabalhem e por eles rezem, oremos, irmãos.
Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus Cristo, nós vos pedimos por todos os pastores para que sejam dignos de vós e pelas ovelhas do rebanho que lhes confiastes, para que tenham fome das vossas palavras. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que levastes à plenitude os sacrifícios da antiga lei no único sacrifício de Cristo, aceitai e santificai esta oblação dos vossos fiéis, como outrora abençoastes a oblação de Abel, e fazei que os dons oferecidos em vossa honra por cada um de nós sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Dando graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação,
dai graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo seu mistério pascal, ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos e os arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Patriarca Rui, os nossos bispos auxiliares e todos os ministros sagrados.
Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Vicente e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Como filhos de Deus na paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E assim, caros ouvintes, rezemos juntos a oração da comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estais presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente, ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesseis comigo. Uno-me convosco inteiramente.
não permitais que torne a separar-me de vós. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ao pensar no bom pastor
Oremos. Protegei, Senhor, o vosso povo que saciastes nestes divinos mistérios e fazei-nos passar da antiga condição do pecado à vida nova da graça. Por Cristo nosso Senhor. Como sabeis, e hoje já o referi, iremos ter as ordenações episcopais da parte da tarde no Mosteiro dos Jerónimos, os nossos 2 novos bispos auxiliares. Quem puder participe nessa celebração, quem não puder acompanhe ou à distância, através de internet ou rezando somente. Queria também voltar a referir que temos o nosso irmão cristão da Palestina, de Belém, à porta, no exterior da igreja. Podeis conversar um pouco com ele, em língua inglesa, claro. Está ele e uma senhora, é um casal. E aproveitai esta ocasião também para tomar um pouco conhecimento como é a vida dos cristãos naquele território. Como sabeis, são uma minoria, os cristãos ali, mas é muito importante também a vivência de fé que vão realizando, na medida do possível, naquele território. Não esqueçamos também de rezar constantemente pela paz em todo o mundo. E vou pedir para todos vós a bênção do Senhor, desejando uma boa semana para todos, aqueles que aqui se encontram e também aqueles que nos acompanharam através da Rádio Maria. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus Todo-Poderoso vos abençoe com a sua misericórdia e ilumine a vossa inteligência com a sabedoria da salvação. Amém. Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé e vos torne perseverantes na prática das boas obras. Amém. A luz do Senhor dirija os vossos passos e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Glorificai a Deus com a vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Estimados ouvintes da Rádio Maria, desejamos, confiante com o Salmo: o Senhor é um bom pastor, nada me faltará. A todos desejamos um santo domingo e passamos agora a missão pós-história.